nome é Benito Bifano, sou psicanalista. Toda terça e quinta-feira estamos com o programa Cura e o Conhecimento à Distância no ar. Eu sou espiritualista, logicamente eu trabalho dentro do campo da espiritualidade. Para mim todos nós somos irmãos em essência, mas existe uma incoerência que nós precisamos comentar sobre o assunto. De uma certa forma, em certas situações sou meio leigo. Eu trabalho com a parte da espiritualidade, me preocupo em limpar o ambiente das pessoas para que as pessoas possam ter um ambiente limpo na sua volta e possam tomar decisões acertadas na vida. Não ficar aí vivendo só de materialidade, porque este mundo é coisa passageira. A pessoa veio, uma hora para outra vai embora, então tem que se fazer alguma coisa que seja nobre, né? Eu estava verificando. Meu nome é Benito Bifano, sou psicanalista. Eu estava verificando certas situações aqui do nosso Marco Aurélio. Acho que todo mundo já conhece, ministro do Supremo STF, né? Faz parte dos 11 ministros que julgam situações na fase final. Então ele disse que ele dá opiniões. Eu entendo que um juiz, um desembargador, enfim, aquelas pessoas, mesmo promotores, etc., deveriam se ater ao fato do julgamento, buscar fatos logicamente, mas de uma certa forma nada impede como cidadão se expressar e mostrar o seu ponto de vista e suas opiniões. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte: o ministro Marco Aurélio gosta muito de holofotos, né? Agora o Lula falou que quem gosta de holofotos é o Sérgio Moro, né? Todo mundo na realidade gosta um pouco, porque as pessoas têm umas ideias, gostam de transmitir. Eu, por exemplo, gosto de transmitir espiritualidade. Eu pouco me importa onde vai, eu deixo de ir. É claro que se tiver um meio do canal aberto e outras situações, eu farei com muito prazer, mas isso não me altera em nada. Não estou muito preocupado estar atrás de glória ou mostrar inteligência, etc. São 50 anos de pesquisa, de estudo. E de cada vez que você entende alguma coisa a mais, você passa a entender que você não sabe nada, que está no começo. Então tem que ter essa humildade. E todas as coisas dentro da espiritualidade existem suas dúvidas. Então é o campo mais vasto e mais perigoso de análise, que mexer com a parte da espiritualidade. Por isso que os cientistas às vezes fogem dessa parte, eles deixam entregue isso para as pessoas místicas. E as pessoas místicas, como são leigas, né? A vaidade entra no meio, então deturpam tudo. Então o astral superior não consegue trabalhar para dar intuições corretas para pessoas que se deixam levar pela vaidade, etc. Bom, muito bem. Não é isso o caso. O trabalho que eu faço todas as terça e quinta-feira às 20 horas é a cura e o conhecimento à distância. É um trabalho que se começou de forma humilde em 2014. Agora já nós temos um vasto movimento a nível mundial, porque este meu trabalho é a nível mundial, não é a nível nacional, né? Os apresentadores falam: estou falando para todo o Brasil, eu estou falando para o mundo. Agora não sei quantas pessoas estão me assistindo. De uma certa forma eu tenho o seguinte: dentro da espiritualidade nós sabemos que tudo que é negativo tem que ruir, né? Tem que cair, tem que desaparecer. Se nós viemos da época da pedra, logicamente as pessoas vão se acomodando. Eu falando com minha esposa outro dia, falei: eu me lembro vastamente, não sei quantos milhões de anos, que quando eu saía para caçar, para abastecer a alimentação, então existem outros grupos que eles não caçavam, ficavam à espreita. Quando nós estávamos voltando com a caça, eles nos assaltavam, nos matavam, às vezes pegavam a caça, aquilo. Então eles não queriam ter trabalho com os bichos para na época da pedra. Estou me lembrando, estou me referindo lá atrás, não sei quantos milhões de anos. Então nós já passamos por tudo isso. E por isso que hoje nós temos uma visão espiritual muito mais ampla. Então nós nos colocamos à disposição do astral superior. Eu digo sempre o seguinte: eu sou um soldado dos espíritos de luz. Os espíritos de luz são os mensageiros do astral superior. Tá? Então, mas o nosso ilustre Marco Aurélio, ele disse que respaldo jurídico, então ele disse que transparece que é golpe. Agora, eu acho que todo mundo tem que ter opinião. Agora o ministro Marco Aurélio, ele está pisando na bola.
Porque ele está defendendo uma situação, parece que ele está mostrando a cara do que ele está torcendo. Ele não quer ter que mostrar. Você é um ministro, você tem as coisas vêm na sua mão, você tem que julgar. Ele falou umas besteiras que não tem pé na cabeça. Como é que o ministro pode falar uma coisa dessa, que o último julgamento é o Supremo? Se o próprio Supremo, o Senado, na hora que o Senado definissem para o impeachment, não tem mais recurso nenhum. Porque o impeachment vai ser resolvido, vai ter o presidente do Senado lá presidindo naquela hora. Então, tudo tem que ser feito dentro da lei. O que um juiz faz? O que o juiz Sérgio Moro e outros faz? Eles buscam informações, buscam provas, juntam as provas, depois definem, dão uma sentença sobre determinada situação pelo conhecimento que ele tem. Um juiz como ele, como Marco Aurélio, são funcionários públicos, meus amigos. Eles, na realidade, são empregados da população. No entanto, eles fazem as coisas trancos e barrancos. Eu já me bati muito, vou me batendo muito, porque eles ganham muito dinheiro, muitas regalias, e estão aí para falar besteira, para fazer coisas que incoerência. Então, agora, o agravante disso tudo, que o nome dele inteiro, eu vou dizer até o nome dele inteiro, é Marco Aurélio Mendes Faria de Mello. Ele é primo do ilustre senador Fernando Collor, que foi feito o impeachment em 1992. E, logicamente, o Marco Aurélio, o primo dele, logicamente, ele sabe como é que isso se processou. Agora, o que é um impeachment? Por que ele vai ser golpe? É uma lei criada pelo Senado, está aí para ser usada. Agora, não sei se está certo ou errado, agora as pessoas falam golpe. Agora, eu não vi nenhum dos que estão sendo acusados se defender dos crimes que eles estão sendo imputados para eles. Eles não falam dos crimes que estão sendo imputados, eles só falam em golpe, falam em fantasia, falam que resolveu o problema da humanidade, que resolveu o problema da carne, que está tudo certo, tá. Eles não se defendem, dizer tal coisa é assim, foi feito isso. Então, meus amigos, eu vou fazer este vídeo e daqui a pouco eu vou fazer outro, tá? E nesse outro tem uma bomba que vai vir também, que está ligada a esses fatos, que se essa bomba pegar, o PT vai ser extirpado totalmente do planeta Terra, daqui do Brasil. Vai ser anulado desde o seu registro do comércio. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, autor. Agora, existem muitos juristas que estão comentando sobre o assunto, tanto é que um jurista não vai entrar com prova de impeachment, porque existe um crime atrás disso. A ilustre presidente, que está totalmente obsedada, que está totalmente desregulada, que alguns juristas disseram que o único caminho dele seria internada, ser afastada da presidência por uma questão psiquiátrica. Eu digo diferente. Ele é uma pessoa que está obsedada, está apavorada, né? Elas têm umas ideias meias loucas desde criança, não importa. E muita gente fala, não, porque ela foi isso, nem. Não interessa. Não interessa. O importante na vida não é a situação que você se encontra, mas o que você vai fazer com aquilo que a vida lhe deu, que você se encontra. Então não adianta ficar reclamando. Muitas pessoas reclamam e arrumam justificativas. Ela está totalmente desequilibrada, né? Mas atrás dela existe grupo, existe compromissos, etc. Eu realmente gostaria que o Brasil começasse a andar, porque não está andando, está numa situação calamitosa. A população está sofrendo barbaridade, não é brincadeira o que está se passando. Nós vamos verificando que uma pessoa que ganha eventualmente R$6.000, ela usufrui dos R$6.000, R$1.400. O resto vai para despesa, para juro, para não sei o que, para mais, para imposto, etc. Então, uma pessoa que ganha R$6.000, ela usufrui desse dinheiro em torno de R$1.400. Sobra 2.800, dos 2.800 ela gasta 1.400 na compra, então, no fim não sobra nada, né? Tudo. Então, a humanidade em geral está aí trabalhando para sustentar esse bando de camaradas aí que ganham um salário muito altos. Eu entendo que mesmo o juiz Moro está ganhando um salário muito alto, não devia ganhar, ele devia ganhar R$10.000 no máximo. Ele é um funcionário público como qualquer outro, agora é um cidadão que se preparou e está fazendo um trabalho grandioso. Eu entendo que porque ele está buscando informações, ele está mostrando a cara que é possível fazer alguma coisa boa para a humanidade, porque os corruptos, os que roubam de forma indireta, que não são aqueles assaltantes, né? Que nem no caso de Campinas, que a polícia não pode nem chegar perto, porque eles tinham metralhadora, tinham fuzis, aquela coisa. Então a polícia ficou lá, o cara roubaram para 50 milhões, semana passada, foi retrasado, sei lá. Então, o ser humano, quem provoca todas essas misérias no mundo?
É a miséria no mundo que provoca essa injustiça que acontece. Você põe, às vezes, uma minhoca na cabeça, como muitos adolescentes, não, porque eu vou endireitar, vou fazer. Quando chega na vida adulta, não vai endireitar nada e vai entrar na mamata, porque a vida é difícil. Quem tem caráter não entra nessas mamatas que não interessa para ele, né? Nós precisamos nesse Brasil, não é agora, dizer, não, porque não adianta tirar Dilma, põe Dilma, não interessa. O importante é que se fazer alguma coisa. Então, existe um processo de impeachment. Então, vocês esperam para que haja um julgamento, uma definição sobre isso. Não existe golpe. Por que vocês ficaram com tanta loucura na cabeça, querer colocar as Forças Armadas na rua? Para que é isso? Que confronto é isso? Não precisa disso, pô. Nós estamos numa época totalmente avançada. O ser humano tem que resolver seus problemas através do diálogo. Agora, como é que você vai dialogar com uma pessoa pervertida, que vive da vagabundice, que vive do expediente, que se apodera de determinadas situações na vida que a lei lhe permite, cria um conchavos em todos os setores e depois que luta do quê? Vai lutar com a mente, vai se preparar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Agora veja, esse camarada aqui, o ilustre Marco Aurélio, falar umas besteiras dessas, que ele mostrou a cara que seria praticamente, não falou diretamente que seria, mas, ora, ele não sabe que já existem as provas contra isso? Por que está o impeachment? Porque existem muitos erros, muitos crimes já atrás disso, que já estão se provando. Logicamente, eu não estou dizendo que aqueles políticos que vão votar contra o impeachment são honestos, não estou dizendo isso. Porque, mas mesmo dentro da desonestidade, as pessoas às vezes têm que fazer a coisa certa, né? Porque a vida vai te empurrando. Se o desonesto soubesse a vantagem que ele teria em não ser desonesto, até por desonestidade, ele deixava de ser desonesto. Entendeu? Porque o desonesto quer ter só vantagem. Mas se ele soubesse, vou repetir essa palavra que é meio complicada, né? Se o desonesto, a pessoa é desonesta, porque ele é desonesto, né? Ele quer ter só vantagem. Mas se ele soubesse que deixando de ser desonesto, até por desonestidade, ele deixaria de ser desonesto. Porque na vida espiritual, a desonestidade não vai vingar. A pessoa um dia vai passar pelo buraco da agulha, como se diz. É para você passar pelo buraco da agulha, você tem que entrar em sintonia com a natureza. A natureza está aí, está no invisível superior. A natureza negativa está no invisível inferior, que está no planeta Terra. Então, o que acontece? Todas as pessoas mortas que foram desonestas, que praticaram crime, etc., que ficaram vivendo da vagabundagem, do expediente, que não trabalharam. Outro dia encontrei um camarada aí, ele falou que ia fazer greve. Eu falei para ele, você faz greve do quê, se você nunca trabalhou na vida? Mas os caras fazem greve, né? Mas tudo bem, vai grevar. Eu como espiritualista, eu dou risada, as pessoas se afogam no copo d'água. Então é preciso colocar os pés no chão. Também ilustre Marco Aurélio, eu aconselharia a ele fazer a limpeza psíquica, para aproveitar ainda alguns anos que lhe resta, para que o seu julgamento possa ser correto para benefício dele e da pátria onde ele nasceu, onde ele está vivendo. E deixar de falar asneira, porque tem dezenas de pessoas que são juristas, etc., que estão falando a coisa diferente. Ele vem aí e fala uma besteira. O que é isso? Só para poder aparecer que está falando alguma coisa? Se cuida, meu amigo. Você é meu irmão em essência, mas não é por isso que eu vou deixar de dar umas espinafradas na situação, porque não é possível uma coisa dessa. Eu não vou comentar muito sobre esse assunto, mas apenas eu acho com incoerência a maneira do possível posicionamento com todos os conhecimentos jurídicos que ele tem. Porque ele é um, tem mais 10. E os outros 10 e os outros, a maioria deles, estão favoráveis que a situação está correndo normalmente. Você tem que esperar, quando existe um processo, você tem que esperar o julgamento final. Na hora que teve o julgamento final, se faz o que tem que ser feito. Agora, o que não pode partir para a violência, para a ignorância, essa coisa toda. Para tirar vidas humanas, derramar sangue, isso aí que não pode. Então isso tem que ser eliminado do mundo terra. Embora muitas nações que são tidas democráticas, eles provocam guerra e outras, porque o negócio é a riqueza e o poder. A pessoa tem riqueza material, isso dá poder, né? Agora, tem um ditado que diz:
O madeira não afunda no mar, mas o ouro afunda. É uma hora a pessoa vai se afundando. Então, meus amigos, como espiritualista, eu faço um trabalho para... Você vê com um trabalho de doido, né? Querer derrubar todas as igrejas que existem no mundo, dizendo que pura e simplesmente isso aí não tem validade nenhuma. Onde eles pregam que diz que Deus está lá, que a Bíblia é obra de Deus, a palavra de Deus, né? Tudo mentira, tudo mentira. Para mim tem que derruir todas as religiões, não ficar nenhuma. Mas de qualquer forma, nós vamos ter que viver em harmonia até isso acontecer, né? Mas já está acontecendo, já está começando, já tem muita gente que está deixando de frequentar certos lugares, está pegando o dinheiro que ele dava para a igreja, ele comprou um sofá, comprou um fogão novo, comprou uma mesa, comprou um radinho melhor que não tinha na sua casa, pessoas humildes, né? Porque essas religiões arrancam o dinheiro dos mais humildes, né? Os ricos também ficam cada vez mais ricos porque fica tudo junto, né? Os bandidos, uns se protegem aos outros. O astral superior não fica perto de onde existe a imundície mental. Existe gente honestas em todos os setores da vida, então, que tem bons pensamentos. Mas mesmo essas pessoas que têm bons pensamentos, infelizmente, o astral inferior está no mundo terra, ele domina, cerca e vai. Então, por isso que existem tantas pessoas obsedadas dentro das religiões, dentro do espiritismo e outros lugares, porque as pessoas não fazem a limpeza psíquica. Esse é um fato novo que eu estou começando faz uns 2 anos, mas mesmo os que estão, alguns começaram a fazer a limpeza psíquica, estão modificando o sistema, estão ajudando outras pessoas, estão divulgando, mas muitas pessoas ainda se mantêm relutantes, porque não, tanta coisa nós fazemos há tanto tempo, né? Antes do Cristo não existia a igreja católica, perfeito? Existiam outras igrejas, outras situações. Aí veio o Cristo, veio outros, etc. Veio o Buda. Tá? Eles não vieram para montar nenhuma religião. Eles vieram para mostrar o que é a grandeza da vida. Eles foram pessoas humildes, vigorosas, mas revolucionárias. Do bem contra o mal. E isso vai continuar por muito tempo ainda, porque as pessoas morrem iludidas, né? Morrem na fantasia, né? Aí vamos fazer uma missa agora de 30 dias para o rapaz que morreu. Até para falar o nome de uma pessoa morta lá na missa, lá tem que pagar 70 conto, aqui no Brasil, 70 reais, né? Para o padre dizer o nome do fulano, no meio da missa, que não vale nada, né? Imagina se eu fosse cobrar, eu fizer uma levada do canal, na hora que eu faço a limpeza psíquica, são centenas de espíritos que são levados embora deste mundo. Se eu fosse cobrar por cada um deles que fosse levado embora, eu estava trilionário, era dono do mundo, já tinha ficado dono do mundo, tá? Mas não existe donos. No universo, meus amigos, não existe dono, não tem Deus é dono, não é dono de nada. Se nós somos Deus, nós somos partículas da inteligência cósmica, dono fica as pessoas no mundo, fica o dono de uma casa, de um carro, que no fim não é dele, né? Dono de verdade, aquilo que você fica dono de verdade, é a prática da espiritualidade. Aquele bem que você fez para outras pessoas, isso ninguém tira de você. Isso é o bem, tá? Quando se fala em caridade, muitas vezes, deve se falar dever. Cada ser humano tem o dever. Dever é caridade. Se você cumprir o dever, você está praticando a caridade. Se você não cumprir o dever, você não está praticando coisa nenhuma. Mas a natureza te dá esse direito para você, porque você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem o poder na sua mão. Com esse livre-arbítrio, você define a sua vida, o que vai fazer, ou o que deixar de fazer. Mas você, como um simples ignorante, que todos nós somos, se apodera de determinadas situações materiais, implantada no mundo de forma internacional, né? E cria situações, cria a situação de mando, se torna vaidoso. Eu posso tudo. Mas você não pode nem fazer um pedo na hora que você quer, seu idiota. Tá? Deu para entender? Você às vezes está numa reunião, você não pode nem um pedo fazer, tá? Então deixa de ser besta, pô. Tem que descer do pedestal. Tem hora que eu tenho que descer ao sarrafo para falar como tem que se falar, porque a pessoa... Eu não posso ficar com um linguajar tudo finado, tudo tipo Dalai Lama, do Papa, a turma conversa que nem um padre que treina para não ficar nervoso. Eu fico chateado e fico mesmo, desço o cacete quando tiver que descer, não. Você tem que reagir como ser humano. Então, meus amigos, é isso aí. Então você se inscreve no meu canal,
Mas toda terça e quinta eu estou fazendo um programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Quem participa vai se limpando psiquicamente, se livrando da insônia, da depressão, da angústia. Vai encontrar meios fáceis na vida. Porque você retirando tudo aquilo que está na sua volta, que está te perturbando, você começa a encarar a vida de outra forma. E os seres humanos, cada um tem que fazer a sua parte neste mundo. Não ficar seguindo este ou aquele outro. Tem que ser independente. Cada um ser humano tem que se tornar um líder de si mesmo. E tem que ser útil dentro de uma comunidade. E não ficar aí falando besteira. Uma pessoa tão preparada vem aí falando bobagem numa situação que já está quase definida. Todas as forças latentes que existem lá no Supremo, em outros lugares, vão trabalhar com algo já definido que vai acontecer. Não precisa ser adivinho para saber o que vai acontecer, né? Agora, o que vai acontecer agora, mas daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte. Benito, eu só sei o seguinte, eu trabalho para a espiritualidade não dá chance para você fazer as coisas diferentes. Ou você entra no caminho da espiritualidade e faz a coisa correta, ou você volta milhões de vezes neste mundo e passa por sofrimentos idiotas. Você faz o que quiser neste planeta. Você vem para ser o que você quiser. É a hora que você quiser. Você vai chegar aqui nesse planeta, se você tiver na cabeça, não, eu vou voltar a ser presidente do Brasil, você vai. Não, eu vou voltar a ser presidente dos Estados Unidos, você vai. Não, eu vou voltar a ser presidente dos muçulmanos lá, vai. Tudo que você imaginar na sua mente, você vai fazer. Não nesta vida, eventualmente, claro. Que tudo existe, mas você vai. Que você está definindo o que você quer. Agora, se você chegar a um momento que tudo isso não tem verdade nenhuma, que tudo que está no planeta Terra já é coisa inventada, você faz sua parte e toca o barco. O que eu estou a vir fazer mais aqui? É aí que está o fato de, quando você não se apega a mais nada neste mundo, você não precisa vir mais aqui. Aí você vai em outras dimensões, onde a vida é prazerosa. Você deu para pensar a situação como é que é? Se nós nesse planeta nós temos o prazer extraordinário em certas coisas, imagina no universo a beleza e o prazer que se tem. Não é como se pensa que você vai lá ficar de um lado de um Deus, lá de um barbudo, e falar, não, agora eu estou com Deus. Você vai ficar fazendo o que lá com ele? Precisa mudar. A vida é atividade permanente. Esse é o prazer que me dá. Na hora que eu analiso o mecanismo espiritual da vida, é uma coisa tão fantástica, é inimaginável. E, no entanto, as pessoas estão tão apegadas em tranqueira e disco voador, se vai casar homem com homem, se vai casar mulher, com gato, com cachorro, com guru, com crocodilo, com jegue. É uma... Bom, vamos deixar para lá, porque senão daqui a pouco vai me alongar. Daqui a pouco estarei no ar, tá? Eu vou desligar agora, e daqui a 5 minutos estarei no ar com outro programa de uma outra bomba que está aí, que eu vou falar sobre... que se isso pegar, foi entrado onde essa bomba, tá? E poucas pessoas estão sabendo. Se isso pegar, o PT, infelizmente, vai ser riscado dos seus registros. Eu não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não. Não sei. Não sei se vai acontecer ou não vai. Não me interessa. Eu vou dizer o que está acontecendo. Vocês querem saber? Então, daqui a uns 5 minutos eu estarei no ar novamente falando sobre esse outro assunto. Um grande abraço. Bom giorno. Namastê.